depois de ser absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral e depois também pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o senador Sérgio Moro elogiou a decisão da Corte e falou que tem orgulho do judiciário. O parlamentar respondia a uma acusação de abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Ele também elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que ele tem pautado projetos importantes para a casa e descartou a possibilidade de se candidatar à presidência em 2026, ressaltando apenas que vai apoiar um candidato contrário ao atual Lula. Você, Cristiano Beraldo, se a gente tivesse feito uma bolsa de apostas aqui, em relação à cassação ou não de Sérgio Moro, você teria levado uma boa grana, hein? Porque muita gente aqui dessa bancada falava, eu acho que é o que vai acontecer, a gente já tratava dos possíveis nomes, você falou, espera, tá muito cedo, eu acho que isso não vai acontecer. Deu bingo, hein? Pois é, Canhoto, olha, mas a gente precisa reconhecer um caso raríssimo de resgate de alguém que estava no Vale dos Caçados, porque foi isso que aconteceu com Sérgio Moro. Quando essa ação começou, mesmo antes de ser julgada no Paraná, o universo político de Brasília já dava como certa a cassação dele. A gente viu e comentou aqui a cassação de Deltan Dallagnol. E aí, nessa esteira da cassação de Deltan Dallagnol, vinha essa certeza de que Sérgio Moro também seria cassado. Mas o caso dele, eu falei isso aqui inúmeras vezes, não fazia absolutamente nenhum sentido. Se estava cobrando um comportamento, o cumprimento de regras que não existem, que não estão demonstradas na lei. Não se pode desrespeitar a vontade de quase 2 milhões de eleitores simplesmente porque não se gosta de alguém que foi eleito. Eu tenho antipatia por inúmeros parlamentares, alguns colegas do delegado Palumbo, outros estão no Senado, contam com minha mais pura antipatia, mas também contam com o meu respeito pelo fato de terem sido eleitos. Foram disputar a eleição, conseguiram convencer o número suficiente de eleitores e lá estão, representando, não a mim, mas esses eleitores, que também têm direito, como eu, de serem representados. Então, este julgamento, Canhoto, nos coloca numa temperatura mais branda dessa relação do judiciário com o universo político. É claro que a gente não pode descartar que talvez alguém tenha feito a conta de que uma cassação de Sérgio Moro levaria ao Senado alguém de direita, certamente, com uma posição ainda mais dura e forte e combativa do que Sérgio Moro. Talvez tenham percebido que não era um bom negócio. Não, eu também escutei essas possibilidades que foram levantadas por algumas pessoas, só que a gente fica sem saber como, né? Passou a mão no telefone, sugeriu a alguém algum tipo de posicionamento, a gente não sabe. Você, Mota, quando o Beraldo levantou essas possibilidades, você deu risada, né, Mota? Eu imagino que alguém de direita iria ganhar e talvez de um partido que faz oposição um pouco mais firme do que Sérgio Moro atualmente até, né? Essa é uma das teses que está sendo discutida, né? Eu lembro de uma frase do grande estadista Winston Churchill, que disse uma vez, um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser devorado por último. A minha primeira reação, quando eu vi essa decisão, foi perguntar, será que o Deltan vai ser descassado? Será que vão dar o mandato de volta para ele? Olha, como eu já falei aqui, a decisão sobre Sérgio Moro, ela pode ser considerada boa, porque respeitou os votos dos eleitores, mas também há quem considere uma decisão ruim, porque os gastos que foram feitos pelo senador desequilibraram a disputa eleitoral. Só para lembrar, a vitória dele foi muito apertada. Tem muita gente que diz que é isso, o Moro teria ganho de qualquer jeito, ele é super conhecido. A margem de diferença dele da votação sobre a do segundo colocado, Paulo Eduardo Martins, se eu não me engano, salvo engano, foi 2 ou 3%. Não foi de 15%, não foi de 50%. Agora, eu confesso que eu fiquei surpreso com a decisão, especialmente por ela ter sido tomada por unanimidade, meus amigos. Unanimidade. Não tinha ninguém lá com pensamento diferente. E isso no meio dessa perseguição toda
contra as figuras da Lava Jato, eu fiquei pensando no que isso poderia significar. Eu vi uma versão que diz, olha, provavelmente fizeram isso para usar essa decisão como escudo contra outras decisões recentes que causaram muita polêmica, indignação. Então, né, bate aqui, sopra ali. Agora, eu tenho a impressão que esse argumento de que a decisão foi técnica não se sustenta. E também eu tenho a impressão, e compartilhada por muita gente, de que Sérgio Moro continua na mira. E é só uma questão de tempo e de uma boa oportunidade. Você, delegado Palumbo, no Congresso Nacional, quais eram as apostas antes dessa apreciação na Corte Eleitoral Superior, no TSE, e surpreendeu o resultado, ainda mais uma votação unânime? Surpreendente o resultado. Eu teria perdido a aposta, porque eu achava que ele ia ser cassado, sim, por causa da politização do Poder Judiciário, né? Infelizmente, muitos membros do Poder Judiciário, eles não são mais independentes, eles não são mais harmônicos, eles dão entrevista toda hora, falam sobre casos. Isso não deveria acontecer, isso não acontece nos Estados Unidos. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, Beraldo. Isso não acontece lá, aqui não. Aqui, ministros, juízes querem dar palpite em tudo o tempo todo sem parar. Isso está errado. Eu vou interromper o senhor, porque o áudio está perfeito, as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio conseguem escutá-lo, só que sua imagem ficou travada. O senhor não movimenta nenhum músculo do rosto, então a gente vai refazer essa conexão e aí o senhor complementa e conclui o seu raciocínio. Eu passo por Cristiano Beraldo. Aquele ponto levantado pelo Mota é interessante a gente elucidar. Você acompanhou bem, né, a eleição para o Senado no Paraná, Beraldo, em relação ao Paulo Martins, também ao outro candidato que me fugiu o nome, o Álvaro Dias, e também o Sérgio Moro. Muitos dizem, enfim, uma teoria de que com receio de um candidato acabaram votando no Sérgio Moro para que o outro não ganhasse, mas na verdade Paulo Martins estaria em primeiro lugar. Enfim, queria que você relembrasse a gente dessa teoria defendida por muitos. Vamos lá, Caniato. Eleição né, a política como um todo é esporte de alto impacto, né? O que prevaleceu foi uma estratégia de comunicação que fez o eleitorado entender que a candidatura de Sérgio Moro era a candidatura capaz de vencer outros candidatos ligados à esquerda. E nessa disputa de comunicação, Paulo Eduardo Martins perdeu. E aqui não falo isso com nenhum demérito a Paulo Eduardo Martins, que tem suas qualidades e tem a sua atividade executada na Câmara dos Deputados e como comunicador e tal. Mas o fato concreto é que houve um vencedor nessa eleição. E querer argumentar que o então pré-candidato Sérgio Moro usou dinheiro da pré-campanha para aumentar o seu reconhecimento, e isso gerou um desequilíbrio na estrutura da disputa, isso, primeiro, não é razoável. Sérgio Moro já era uma figura extremamente conhecida. Segundo, Sérgio Moro tinha a sua residência, o seu domicílio eleitoral em São Paulo. Ele sequer, né, teria como plano B ser candidato a qualquer outra coisa que não presidente no Paraná. Isso aconteceu porque o TSE cassou a transferência de domicílio eleitoral dele do Paraná para São Paulo. Ele foi obrigado, na última hora, a disputar no Paraná. Então, você dizer que no Paraná ele não era conhecido, ele que era tido ali como a figura principal da República de Curitiba, ora, façam-me um favor. E a gente tem inúmeros outros candidatos que usaram as estruturas que tinham. Paulo Eduardo Martins era deputado federal, usou a estrutura que tinha como deputado federal para ajudá-lo na sua campanha, na sua pré-campanha ao Senado. Álvaro Dias era senador, usou a estrutura que tinha como senador para fazer a sua campanha. Então, se você for olhar no detalhe, o argumento ele é completamente frágil. E aí termino dizendo, Caniato, só
para fazer um comentário em cima do que disse o Mota sobre Deltan Dallagnol. Ô Mota, Deltan não será descassado porque ele foi substituído por alguém da esquerda, não foi por alguém da direita. Pois é, eu vou voltar com o delegado Palumbo, porque ele vai concluir. Depois eu passo para você, Mota, para você fechar. Delegado, quer concluir o seu raciocínio, sua reflexão, por favor? Nós temos que respeitar o sufrágio, o voto. Não se pode, por qualquer motivo, você caça um deputado. O que tem de deputados aqui, de senadores que entram com pedidos na comissão de ética para caçar, não está escrito no gibi. Tem que ser coisas graves, como bater na mulher, crime de tráfico, crimes mais pesados. Mas aqui tudo se pede a cassação o tempo todo. Vai parar no judiciário porque alguém depois vai lá e pede também a cassação por lá. Isso tem que parar no Brasil, a gente tem que respeitar o voto. A cassação tem que ser em casos extremos. Quanto ao Deltan Dallagnol, foi muito injusto, mas muito injusto mesmo, porque fizeram uma previsão, uma futurologia, né? Acharam que ele ia fazer determinada coisa, foram lá e caçaram ele, o que é lamentável, porque ele era um deputado muito combativo e que estava fazendo um bom trabalho. Fechar rapidamente você, Mota. Eu não tenho não tenho e não quero argumentar contra o Beraldo. Eu acho que ele tem um ponto válido. A única observação que eu faço é que a diferença foi apertada. E para quem perdeu uma eleição como essa e observa o que aconteceu, pode achar que tem aí uma justificativa boa, sim. E eu concordo com o delegado também. Eu acho um absurdo a facilidade com que se caça mandato. Deveria ser só para coisas gravíssimas. Mas a gente tem uma legislação eleitoral que é muito complicada. Eu acho que a gente tem que simplificar para que os candidatos deixem de ficar tão reféns assim. Pois é, inclusive talvez esse caso do Sérgio Moro possa estimular os legisladores a promoverem alterações nesse regramento. A gente vai seguir acompanhando.